Ela desceu do modesto carro popular, o coração apertado como de costume naquela hora do dia. A simples visão do portão da escola primária, mundo encantado, era um misto de alívio e ansiedade. Alívio por saber que seus 3 pequenos tesouros estavam seguros e aprendendo. Ansiedade pela maratona que se iniciaria assim que eles cruzassem aquele portão em sua direção, cheios de energia e com as 1001 novidades do dia. Alice respirou fundo, ajeitando a alça da bolsa surrada no ombro. Um sorriso cansado, porém genuíno, antecipando o reencontro. Seus meninos eram sua vida, a razão pela qual ela enfrentava o mundo de cabeça erguida, apesar de todas as dificuldades que a vida lhe impusera nos últimos 6 anos. 6 anos de uma luta solitária, mas recompensada pelos sorrisos e abraços mais puros que ela conhecia. O que ela não sabia era que, naquele dia em particular, o passado que ela tanto se esforçara para enterrar estava prestes a surgir diante dela, implacável e transformador. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita e se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Alice caminhou em direção à entrada, juntando-se ao pequeno grupo de pais e mães que aguardavam seus filhos. Seus olhos varreram o pátio interno, procurando por 3 cabecinhas idênticas, cabelos castanho claros, olhos incrivelmente azuis. Seus meninos. Eram sua cópia em miniatura, diziam todos. Mas Alice sabia que havia outra metade naquela equação genética, uma metade que ela tentava esquecer, mas que os traços dos filhos insistiam em lembrá-la todos os dias. Do outro lado da rua, dentro de um luxuoso sedã preto com vidros fumê, Arthur Montenegro sentia uma impaciência incomum. Ele estava ali a contragosto, atendendo a um pedido de um amigo de infância que era diretor daquela escola e que precisava de um patrocínio urgente para a reforma da biblioteca. Arthur era um filantropo conhecido, mas sua agenda era sempre abarrotada. Seja rápido, Pedro, pensou, tamborilando os dedos no volante de couro. Foi então que seus olhos, quase que por acaso, fixaram-se numa mulher que se destacava discretamente na pequena multidão. Havia algo nela, uma familiaridade dolorosa. Os cabelos longos e castanhos, agora presos num coque displicente, a postura delicada, mas firme. Seu coração deu um salto, um reconhecimento que sua mente tentou por um instante negar. Não pode ser, murmurou para si mesmo. O sinal tocou e o portão se abriu, liberando uma onda colorida e barulhenta de crianças. E então Arthur viu. 3 meninos, iguaizinhos, correram na direção da mulher. Eram pequenos, talvez 5 ou 6 anos, e eram a sua cara. Não apenas uma vaga semelhança, mas uma réplica quase perfeita de suas próprias fotos de infância. Os mesmos cabelos castanho claros que teimavam em cair sobre a testa, o mesmo formato do rosto e, quando um deles sorriu abertamente, Arthur sentiu o ar lhe faltar. Eram os seus olhos azuis, penetrantes e inconfundíveis, olhando para ele de 3 rostinhos infantis. Alice ajoelhou-se para receber o impacto dos 3 corpos pequenos que se lançaram em seus braços. Mamãe, mamãe! As vozes se misturavam, cada uma querendo contar sua proeza primeiro. Lucas exibia um desenho colorido. Mateus falava sobre o gol que fizera no recreio. E Davi, o mais quietinho, apenas a abraçava com força, o rostinho escondido em seu pescoço. Alice ria, distribuindo beijos e afagos, completamente absorta em seu universo particular de amor maternal. Arthur sentiu o mundo girar. O sangue fugiu de seu rosto, e uma mistura de choque, incredulidade e uma fúria fria começou a se formar em seu peito. Alice. E 3 filhos. Seus filhos. Não havia como negar. A matemática era cruel e exata. 6 anos. Eles haviam terminado há pouco mais de 6 anos. Ela nunca lhe dissera nada. Escondera dele a existência de seus próprios filhos. A dor da traição, que ele pensava ter superado, voltou com força total, mas agora multiplicada por 3. Ele abriu a porta do carro, as pernas um pouco trêmulas, mas a determinação endurecendo suas feições. Precisava de respostas.
Precisava confrontá-la. Atravessou a rua, ignorando os carros que buzinavam, os olhos fixos em Alice, que agora se levantava, segurando as pequenas mãos dos meninos. Alice! A voz dele soou mais rouca e mais alta do que ele pretendia. Alice congelou. Aquela voz. Ela a reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de tantos anos, mesmo em seus piores pesadelos. Lentamente virou-se, e lá estava ele, Arthur Montenegro, mais velho, traços mais duros, o mesmo olhar penetrante que agora a queimava. O tempo pareceu parar. Os barulhos da rua, as risadas das crianças, tudo se desvaneceu. Eram apenas os dois, e entre eles, o segredo que ela guardara com tanto afinco. Os meninos, percebendo a tensão da mãe, pararam de tagarelar e olharam para o homem alto e desconhecido com curiosidade. Lucas, o mais observador, franziu a testa. Mamãe, quem é ele? Os olhos de Arthur não se desviaram dos de Alice, mas ele registrou a pergunta do menino. Viu o medo nos olhos dela, o pânico mal disfarçado. Ele deu mais um passo, parando a poucos metros. Arthur! Ela sussurrou, o nome como uma brasa em seus lábios. O que você está fazendo aqui? Eu acho que essa é a minha pergunta, Alice. Ele respondeu, a voz carregada de uma emoção contida que a fez estremecer. Ele olhou para os 3 meninos que agora se agarravam às pernas da mãe e depois voltou para ela. Ou talvez a pergunta seja, por que você nunca me contou? Alice engoliu em seco. As palavras não vinham. O que ela poderia dizer? Como justificar 6 anos de silêncio? Como explicar a dor, o medo, a decisão desesperada que tomara naquela época? Eles são idênticos a mim, Alice. Arthur continuou, cada palavra caindo como uma pedra. Não há como negar. São meus filhos, não são? Lágrimas brotaram nos olhos de Alice, mas ela as segurou com a mesma teimosia com que construíra sua vida longe dele. Sim, ela admitiu, a voz pouco acima de um murmúrio. São seus filhos. O mundo de Arthur desabou e se reconstruiu naquele instante. Um turbilhão de sentimentos o assolou. Raiva pela omissão, uma dor aguda pela perda daqueles anos, mas também, surpreendentemente, um laivo de algo que ele não esperava. Uma conexão instantânea e poderosa com aquelas 3 pequenas criaturas que o encaravam com uma mistura de receio e curiosidade infantil. Seus filhos. A palavra ecoava em sua mente. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, tentando controlar a tempestade que se formava dentro dele. Olhou para os rostos assustados dos meninos, para o desespero no rosto de Alice. Sua mente, sempre pragmática e orientada para soluções, começou a trabalhar. Havia uma bagunça ali, uma enorme bagunça emocional e prática, mas ele era Arthur Montenegro. Ele resolvia problemas. Precisamos conversar, ele disse, a voz agora mais calma, mais firme. Não aqui, não agora. Ele olhou ao redor para os outros pais que começavam a lançar olhares curiosos. Me encontre, hoje à noite, no meu escritório. Você sabe onde é. Não era um pedido, era uma ordem. Alice estremeceu. O antigo escritório dele na Montenegro Corp, um lugar que simbolizava tanto poder, tanta distância do mundo simples que ela construíra para si e para os filhos. Mas ela sabia que não tinha escolha. O segredo viera à tona da forma mais abrupta possível. Ela começou, mas ele a interrompeu. Não discuta, Alice, apenas esteja lá, às 8. Ele olhou mais uma vez para os meninos, uma expressão indecifrável em seu rosto. Eles precisam saber quem eu sou, e nós precisamos decidir como vamos fazer isso. Então ele se virou e caminhou de volta para o carro, deixando Alice paralisada, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. Os meninos olharam para a mãe, confusos. Mamãe, por que você está chorando? Perguntou Mateus, a vozinha preocupada. Alice forçou um sorriso, enxugando uma lágrima teimosa. Não é nada, meu amor. A mamãe só se emocionou. Ela abraçou os 3 com força. O chão parecia ter sumido sob seus pés. Arthur estava de volta. E ele sabia. O resto da tarde passou como um borrão para Alice. Ela tentou manter a rotina, dar banho nos meninos, preparar o jantar, ajudá-los com as pequenas tarefas da escola. Mas sua mente estava a quilômetros de distância, revivendo o passado, temendo o futuro. As lembranças de Arthur,
do amor avassalador que sentira por ele, da dor da separação, tudo veio à tona com uma vividez dolorosa. Eles se conheceram na faculdade. Alice, uma bolsista esforçada no curso de letras, Arthur, o herdeiro brilhante e carismático do Império Montenegro, cursando administração. O romance deles fora como um conto de fadas improvável. Ele, rico e poderoso. Ela, simples e sonhadora. Mas a paixão fora real, intensa. Fizeram planos, sonharam juntos. Até que a realidade do mundo de Arthur começou a se impor. As pressões da família dele, as expectativas da sociedade, as demandas crescentes de sua carreira. Alice começou a se sentir pequena, inadequada, um acessório na vida glamourosa, porém vazia, que se desenhava para ele. A gota d'água fora uma viagem de negócios dele, que se estendeu por semanas. A comunicação ficara escassa. Uma amiga em comum, Verônica, que sempre demonstrara um interesse nada sutil por Arthur, insinuou que ele estava se envolvendo com outra pessoa, alguém mais adequada ao seu status. Alice, já insegura e magoada pela distância e pelo silêncio, acreditou. O confronto fora doloroso, cheio de acusações e palavras não ditas. Arthur, orgulhoso e se sentindo injustiçado por ela não confiar nele, não se defendera como deveria. E assim, o amor que parecia inabalável se espatifara. Poucas semanas depois, Alice descobrira a gravidez. Trigêmeos. O choque fora brutal. Sozinha, com o coração partido e sem querer enfrentar a humilhação de procurar Arthur depois de tudo, ou de se submeter ao escrutínio de sua família poderosa, ela tomara a decisão mais difícil de sua vida. Teria seus filhos sozinha, longe de tudo e de todos que pudessem machucá-la. Mudou-se para uma cidade menor, arrumou um emprego como professora e dedicou cada átomo de seu ser a Lucas, Mateus e Davi. Agora, o passado a alcançara. Quando as crianças finalmente adormeceram, Alice se arrumou com mãos trêmulas. Escolheu a roupa mais discreta que tinha, um vestido simples, sapatos baixos, olhou-se no espelho. Via uma mulher cansada, com olheiras discretas, mas com uma força no olhar que a maternidade lhe dera. Não era mais a jovem ingênua que Arthur conhecera. Ao chegar ao imponente edifício da Montenegro Corp, sentiu um frio na espinha. O luxo do lobby, o silêncio eficiente, tudo gritava poder e riqueza, um mundo do qual ela fugira. O segurança, previamente avisado, a conduziu ao elevador privativo de Arthur. O escritório dele era vasto, com uma vista panorâmica da cidade iluminada. Arthur estava de pé, de costas para a porta, observando as luzes lá fora, um copo de uísque na mão. Ele se virou quando ela entrou, e o impacto de sua presença quase a fez recuar. Alice, ele disse, a voz grave ecoando no silêncio. Ele apontou para uma das poltronas de couro. Sente-se. Ela obedeceu, as mãos cruzadas no colo, tentando manter a compostura. Ele permaneceu de pé, encarando-a. 6 anos, Alice. 6 anos você me escondeu os meus filhos. Quero uma explicação. E quero a verdade. Alice respirou fundo. Eu tive medo, Arthur. Medo da sua família, medo do que você faria, medo de não ser suficiente. Medo? Ele repetiu, uma nota de incredulidade na voz. Você achou que eu não os amaria? Que não cuidaria deles? A dor em sua voz era palpável. Não era sobre amor, Arthur. Era sobre tudo o que nos separou. O seu mundo, as suas responsabilidades. Eu não queria que eles fossem apenas mais um item na sua agenda, ou um escândalo para a sua família abafar. As palavras saíram com mais firmeza do que ela esperava. Arthur passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que ela conhecia bem. Então você decidiu por mim. Decidiu que eu não tinha o direito de saber que era pai. De 3 filhos. Ele se aproximou, parando diante dela. Você me privou de vê-los nascer, de ouvir suas primeiras palavras, de segurá-los no colo. Você tem ideia do que fez? Lágrimas escorreram pelo rosto de Alice. Eu sei, e não há um dia em que eu não pense nisso, mas eu fiz o que achava certo para protegê-los e para me proteger. Houve um longo silêncio, pesado e carregado de emoções não ditas. Arthur caminhou até sua mesa, pousou o copo. Ele parecia ter envelhecido anos em poucas horas. Não importa mais o que você achava certo ou errado.
ele disse finalmente, a voz baixa, mas com um tom de aço. O que importa é o agora. Eles são meus filhos, e eu quero fazer parte da vida deles, totalmente. Alice o encarou, o coração acelerado. O que você quer dizer? Arthur a olhou nos olhos, a intensidade de seu olhar aprendendo. Eu tenho uma proposta para você, Alice. Uma proposta que vai mudar tudo. O ar ficou rarefeito. Alice prendeu a respiração esperando. Ela sabia que, viesse o que viesse, sua vida e a vida de seus filhos jamais seria a mesma depois daquele encontro, depois daquela proposta que estava prestes a ser revelada. O medo era avassalador, mas no fundo de sua alma, uma pequena e teimosa chama de esperança teimava em tremeluzir. Esperança de quê? Nem ela mesma sabia dizer. Arthur contornou a imponente mesa de mogno, cada movimento calculado, a expressão indecifrável. Alice permaneceu sentada, os nós dos dedos brancos de tanto apertar as mãos, uma contra a outra em seu colo. A tensão no vasto escritório era quase palpável, cortada apenas pelo zumbido distante do tráfego da cidade lá embaixo. Ela observava Arthur, o homem que um dia amara com todas as suas forças, e que agora se tornara um estranho poderoso, capaz de virar seu mundo de cabeça para baixo com uma única frase. A proposta é simples, Alice, ele começou, parando do outro lado da mesa, criando uma barreira física e simbólica entre eles. Eu quero meus filhos. Quero que eles tenham o meu nome, que tenham acesso a tudo o que eu posso oferecer. Educação, oportunidades, segurança. Quero que eles saibam que têm um pai, e que esse pai os quer por perto. O coração de Alice afundou. Você quer tirá-los de mim? A voz dela tremeu, o medo mais primordial de uma mãe tomando conta dela. Lucas, Mateus, Davi, eram o ar que ela respirava. A ideia de perdê-los era inconcebível. Arthur percebeu o pânico em seus olhos e, por um instante, uma sombra de algo que poderia ser compaixão cruzou seu rosto, mas logo foi substituída pela determinação férrea. Não estou falando de tirá-los de você, Alice. Pelo menos não no sentido de afastá-los completamente. Mas sejamos realistas. Você vive com dificuldades. Eu vi seu carro. Imagino como é sua casa. Não é o tipo de vida que eu quero para os meus herdeiros. A palavra herdeiros atingiu Alice como um tapa. Era assim que ele os via? Como uma extensão de seu império, de seu legado. Eles não são herdeiros, Arthur. São crianças. Crianças felizes, amadas. Amadas por você, não duvido. Ele a interrompeu, a voz cortante. Mas o amor enche a barriga, Alice. Paga as melhores escolas. Garante um futuro brilhante. Eu posso dar a eles o mundo. Você pode dar a eles... o quê? Um apartamento apertado e uma mãe exausta? Cada palavra era uma facada. Alice sentiu a raiva misturar-se ao medo. Eu dou a eles estabilidade emocional. Eu dou a eles valores. Coisas que o seu dinheiro não pode comprar. Valores são importantes, concordo. Arthur retrucou, apoiando as mãos na mesa e inclinando-se ligeiramente em direção a ela. E eles os terão. Mas também terão conforto, segurança e todas as vantagens que o nome Montenegro pode proporcionar. Eles merecem isso. São meus filhos. O que você propõe, então? Que eu os entregue a você como um pacote e desapareça? Ela desafiou, a voz embargada. Arthur endireitou-se e, pela primeira vez, hesitou. Parecia ponderar as palavras. Eu pensei muito nas últimas horas, desde que os vi. Há uma maneira de fazermos isso funcionar, para o bem deles. Ele fez uma pausa, e então soltou a bomba. Eu quero que você se case comigo, Alice. Alice arregalou os olhos, incrédula. O ar lhe faltou. Casar? Com Arthur? Depois de tudo? Você está louco? Casar? Nós mal nos falamos há 6 anos. Nós nos odiamos. Eu não diria odiar, Arthur ponderou, um leve sorriso irônico curvando seus lábios. Houve muita mágoa, sim, mas o ódio é uma paixão forte demais para algo que acabou há tanto tempo. E isso não é sobre nós, Alice, é sobre eles. Lucas, Mateus e Davi. Eles precisam de uma família, um pai e uma mãe. E, francamente, seria um escândalo muito menor para a minha imagem e para a estabilidade deles se aparecermos como um casal que está se reconciliando pelo bem dos filhos. A frieza com que ele falava sobre um assunto tão íntimo, tão pessoal, gelou Alice até os ossos.
Sua imagem? É isso que te preocupa, um escândalo? Preocupa-me a estabilidade dos meus filhos, Alice. Ele corrigiu, o tom endurecendo novamente. E sim, a minha imagem é importante porque ela afeta os negócios que sustentam o estilo de vida que posso oferecer a eles. Um casamento resolveria muitos problemas. Eles teriam o meu nome legalmente, viveriam sob o mesmo teto que o pai e a mãe, teriam uma estrutura familiar convencional, o que é importante para crianças nessa idade. Alice balançou a cabeça, atordoada. Isso é um arranjo de negócios. Um contrato, não um casamento. Chame como quiser. Arthur deu de ombros. Mas pense bem. Se você recusar, eu ainda sou o pai deles. Eu entrarei na justiça pela guarda. E com os meus recursos, Alice, com os melhores advogados que o dinheiro pode comprar, você acha que teria alguma chance de me impedir de tê-los, pelo menos em guarda compartilhada, ou até mesmo integral se eu provar que suas condições não são as ideais? A ameaça velada pairou no ar, sinistra e real. Alice sabia que ele não estava blefando. Arthur Montenegro não blefava. Ele agia. Ela olhou para as próprias mãos, imaginando os rostinhos dos seus filhos, a alegria contagiante deles, o medo que sentiriam se fossem arrancados dela, ou se tivessem que viver divididos. Você seria capaz disso? Ela sussurrou, a voz fraca. De usar seu poder contra mim, de traumatizar seus próprios filhos com uma batalha judicial. Eu serei capaz de fazer o que for necessário para garantir o bem-estar e o futuro dos meus filhos, ele respondeu, sem rodeios. Mas prefiro que não cheguemos a esse ponto. Um casamento de conveniência seria mais civilizado. Você continuaria sendo a mãe deles, presente no dia a dia. Eles teriam o pai por perto. Viveríamos na minha casa, claro. Eles teriam os melhores cuidados, as melhores escolas. E você... Bem, você seria a senhora Montenegro. Teria uma vida confortável, sem mais preocupações financeiras. Uma vida confortável. Ser a senhora Montenegro. Parecia um sonho para muitas mulheres, mas para Alice soava como uma prisão dourada. Mas e os seus filhos? Ela não podia arriscar perdê-los. Não podia submetê-los a uma guerra judicial que os marcaria para sempre. E nós? Ela perguntou, buscando os olhos dele. Como seria entre nós? Marido e mulher? De fachada? Arthur a encarou por um longo momento. Quartos separados, se é isso que te preocupa. Manteríamos as aparências em público, pelo bem das crianças e da sociedade. No privado seríamos pais, parceiros na criação deles. Nada mais, nada menos. A menos que, ele acrescentou, com um brilho enigmático nos olhos, com o tempo, as coisas mudem. Alice sentiu um arrepio. Aquele brilho nos olhos dele seria uma faísca do antigo Arthur, o homem apaixonado que ela conhecera, ou apenas mais um jogo de poder? Eu preciso pensar, ela disse, levantando-se, sentindo as pernas fracas. Isso é demais para absorver de uma vez. Você tem 24 horas, Alice, ele declarou implacável. Amanhã à noite quero sua resposta. E sugiro que pense com a cabeça, não com o coração ferido. Pense no que é melhor para Lucas, Mateus e Davi. Alice apenas assentiu, incapaz de formular uma frase. Deu as costas e caminhou em direção à porta, sentindo o peso do olhar dele em suas costas. Ao sair do escritório, ao entrar no elevador e mais tarde, ao dirigir de volta para sua pequena casa, as palavras dele ecoavam em sua mente. Pense no que é melhor para Lucas, Mateus e Davi. Ela passou a noite em claro, revirando-se na cama, o dilema consumindo-a. De um lado, sua independência, seu orgulho, sua vida simples, porém honesta. Do outro, a ameaça de perder seus filhos ou de vê-los sofrer. E a proposta surreal de um casamento sem amor, uma união baseada na conveniência e na chantagem emocional. Lembrou-se da alegria dos meninos ao chegarem da escola, das suas risadas, dos seus abraços. Lembrou-se das noites em que um deles tinha pesadelos e corria para sua cama buscando segurança. Lembrou-se dos seus sonhos para eles, que fossem homens bons, felizes, realizados. Poderia ela garantir isso sozinha, com suas dificuldades financeiras cada vez maiores? Arthur podia oferecer-lhes um mundo de oportunidades que ela jamais poderia sonhar em proporcionar. Mas a que custo?
Ao custo da sua própria felicidade? Ao custo de viver uma mentira? Ao amanhecer exausta e com os olhos ardendo, Alice tomou uma xícara de café amargo, observando o sol nascer. Os meninos ainda dormiam, anjos inocentes alheios à tempestade que se formara na vida da mãe. Ela olhou para cada um deles, beijando suas testas. A decisão, por mais dolorosa que fosse, começou a se cristalizar em sua mente. Não era sobre ela. Nunca fora apenas sobre ela, desde o momento em que descobrira que carregava 3 vidas dentro de si. Era sobre eles, sempre seria sobre eles. Naquela manhã, ao levá-los para a escola, Alice sentiu os olhares curiosos dos outros pais. A cena do dia anterior, o homem imponente e desconhecido confrontando-a, certamente não passara despercebida. Ela manteve a cabeça erguida, forçando um sorriso para os filhos, tentando transmitir uma normalidade que não sentia. Durante o dia, enquanto dava suas aulas, as palavras de Arthur voltavam. Eu quero meus filhos. Um casamento de conveniência. Pense no que é melhor para eles. A imagem dos melhores advogados de uma batalha judicial desgastante assombrava-a. Ela não tinha recursos para lutar contra Arthur Montenegro. Ele a esmagaria. Quando a noite chegou, Alice sentia um peso no peito, como se carregasse o mundo nas costas. Deixou os meninos com uma vizinha de confiança, Dona Lourdes, uma senhora amável que às vezes a ajudava, inventando uma desculpa qualquer sobre ter que resolver um problema urgente. Vestiu o mesmo vestido simples da noite anterior, como uma armadura frágil para a batalha que estava por vir. Ao entrar novamente no escritório de Arthur, ele já a esperava, sentado em sua poltrona, a expressão calma, quase expectante. Então, Alice, ele perguntou sem rodeios, qual é a sua decisão? Alice respirou fundo, buscando forças em algum lugar dentro de si. Olhou para o homem à sua frente, o pai de seus filhos, seu antigo amor, seu atual algoz. Eu aceito a sua proposta, Arthur. Ela disse, a voz firme, apesar do turbilhão interno. Eu me caso com você, pelos nossos filhos. Um brilho de triunfo passou pelos olhos de Arthur, mas ele o disfarçou rapidamente. Uma decisão sensata, Alice. Você não vai se arrepender. Oh, eu acho que já estou me arrependendo, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Mas como você disse, é pelo bem deles. Exato, Arthur concordou levantando-se. Há algumas coisas que precisamos acertar. Primeiramente, o casamento será o mais rápido possível. Discreto, apenas civil. Depois, vocês se mudarão para a minha casa. Os meninos terão seus próprios quartos, claro. Contrataremos as melhores babás e tutores, se necessário. Alice sentiu um nó na garganta. Mudar-se para a casa dele. Viver sob o mesmo teto. Seria como entrar numa jaula dourada. E quanto à minha vida? Meu emprego? Você não precisará mais trabalhar, Alice. Ele disse como se fosse óbvio. Seu trabalho agora será ser mãe em tempo integral. E claro, minha esposa. Para o mundo seremos uma família feliz e reconciliada. Uma farsa. Ela corrigiu com amargura. Arthur ignorou o comentário. Meus advogados prepararão um acordo pré-nupcial. É padrão. Apenas para proteger os ativos da família caso as coisas não funcionem como esperamos. Outra facada. Um acordo pré-nupcial. Deixando claro que, mesmo naquele casamento de fachada, ela era a parte vulnerável, a intrusa. Tudo bem, ela concordou, sentindo-se cada vez mais exausta e derrotada. Queria apenas que aquilo acabasse, que pudesse voltar para seus filhos e abraçá-los com força. Ótimo, Arthur disse, parecendo satisfeito. Ele caminhou até ela, parando perigosamente perto. Alice podia sentir o calor que emanava do corpo dele, o cheiro sutil de seu perfume caro, uma mistura de âmbar e tabaco que um dia a fizera suspirar. Agora, apenas a sufocava. Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas como se selasse um acordo de negócios. Então, temos um acordo, futura senhora Montenegro. Alice hesitou por um instante, depois apertou a mão dele. A pele dele era quente e firme contra a sua. Um arrepio percorreu seu corpo, uma lembrança indesejada da intimidade que um dia compartilharam. Ela rapidamente soltou a mão dele. Quando tudo isso vai acontecer? Ela perguntou, querendo fugir dali. Rápido, ele respondeu. Nos próximos dias.
Começaremos a procurar uma data para o civil amanhã mesmo, e você pode começar a preparar os meninos para a mudança. Diga a eles que a mamãe e um velho amigo, que agora é muito especial, decidiram ficar juntos e formar uma família maior. Alice assentiu, o coração pesado. Contar aos meninos. Como ela explicaria aquela reviravolta em suas vidas? Como apresentaria a Arthur, um completo estranho para eles, como seu futuro padrasto e, eventualmente, como o pai que eles nunca conheceram? Eu preciso ir, ela disse, recuando um passo. Eles estão me esperando. Claro, Arthur anuiu. Eu te ligo amanhã com os detalhes. E Alice? Ele a chamou quando ela já estava na porta. Ela se virou. Tente parecer feliz com a ideia. As crianças percebem tudo. Alice não respondeu. Apenas saiu, sentindo o peso daquela decisão esmagando seus ombros. Ao voltar para casa, encontrou os meninos já dormindo, aninhados em suas camas. Ela os cobriu, beijou suas testas e sentou-se na poltrona velha da sala, deixando as lágrimas finalmente correrem soltas. Chorou pela sua liberdade perdida, pelo seu orgulho ferido, pela inocência dos seus filhos que estava prestes a ser abalada, e chorou, talvez, por um amor que morrera, mas cujas cinzas ainda teimavam em aquecer uma parte dolorida de sua alma. A vida como ela conhecia havia terminado. Uma nova, incerta e assustadora estava prestes a começar. Os dias que se seguiram à fatídica decisão de Alice foram um turbilhão. Arthur, fiel à sua natureza executiva e implacável, moveu céus e terras. Advogados foram acionados, documentos preparados, e uma data para o casamento civil foi marcada para a semana seguinte. Alice sentia-se como uma espectadora em sua própria vida, arrastada por uma correnteza poderosa contra a qual não tinha forças para lutar. A parte mais difícil, sem dúvida, foi contar aos meninos. Ela escolheu um sábado de manhã, quando estavam todos relaxados após o café. Sentou-se com eles no tapete da sala, rodeada pelos seus brinquedos e desenhos. Meus amores, ela começou, a voz um pouco trêmula, a mamãe tem uma novidade para contar. 3 pares de olhos azuis idênticos fixaram-se nela, curiosos. Lembram daquele senhor que encontramos na porta da escola outro dia? Ela perguntou, tentando manter a voz leve. Aquele que te fez chorar? Perguntou Mateus, direto como sempre. Lucas e Davi assentiram, lembrando-se. Alice forçou um sorriso. Bem, ele não me fez chorar de tristeza, meu bem. É que ele é um amigo muito antigo da mamãe. E nós redescobrimos que gostamos muito um do outro. Tanto que decidimos que vamos morar juntos e ele vai ajudar a mamãe a cuidar de vocês. Ele vai ser nosso novo papai? Perguntou Lucas, a testa franzida em concentração. A palavra papai era quase mítica para eles, algo que viam nos amigos da escola, mas que não fazia parte da sua realidade. Alice sentiu um nó na garganta. De certa forma, sim, meu amor. Ele quer muito conhecer vocês, ser amigo de vocês. Era uma meia-verdade, e isso a corroía por dentro. Arthur queria ser pai, não apenas um amigo, mas como introduzir essa ideia complexa de uma hora para outra? E nós vamos ter que mudar de casa? Davi perguntou baixinho, agarrando-se ao seu ursinho de pelúcia. Sim, querido. Nós vamos morar numa casa bem grande, com um jardim enorme para vocês brincarem. Alice tentou soar animada, descrevendo a mansão de Arthur como um lugar mágico, omitindo a frieza e a formalidade que ela sabia que encontraria lá. As reações foram mistas. Curiosidade, um pouco de receio e a excitação infantil pela ideia de uma casa nova e grande. Alice passou o resto do fim de semana respondendo a 1 milhão de perguntas, tentando pintar Arthur como uma figura positiva, um benfeitor que traria coisas boas para suas vidas. Por dentro, sentia-se uma impostora. O primeiro encontro oficial entre Arthur e os meninos foi planejado para um piquenique no parque, alguns dias antes do casamento. Arthur chegou pontualmente, vestido de forma casual, jeans caros e uma camisa polo impecável, mas ainda assim imponente. Ele trouxe presentes, bolas de futebol, carrinhos de controle remoto e um conjunto de arte. Os meninos, inicialmente tímidos, logo foram conquistados pelos brinquedos e pela atenção calculada, porém eficaz, que Arthur lhes dispensava. Ele não tentou forçar a intimidade,
mas fez perguntas sobre a escola, sobre seus heróis favoritos e até arriscou alguns chutes desajeitados com a bola. Alice observava de longe, o coração apertado. Via a facilidade com que Arthur, apesar de sua aparente frieza, conseguia cativar as crianças, e via, com uma pontada de dor, o brilho nos olhos dos seus filhos ao terem pela primeira vez uma figura masculina forte e presente interagindo com eles daquela forma. Arthur, por sua vez, estava passando por um turbilhão interno. Ver aqueles 3 meninos, suas cópias em miniatura, correndo, rindo, falando, era avassalador. Cada sorriso, cada gesto, era uma facada de alegria e arrependimento. Alegria por finalmente tê-los em sua vida. Arrependimento pelos anos perdidos, pela ignorância em que vivera. Ele olhava para Alice, que mantinha uma distância segura, um sorriso forçado nos lábios. A antiga química entre eles, a atração que um dia fora tão potente, ainda faiscava no ar, coberta por camadas de mágoa e ressentimento, mas inegavelmente presente. Ele se pegou pensando se aquela proposta de casamento, inicialmente tão pragmática, não poderia ter outras implicações, outras possibilidades que ele não ousara considerar. O dia do casamento civil chegou rápido demais. Foi uma cerimônia fria e impessoal num cartório. Apenas Arthur, Alice e 2 testemunhas desconhecidas, provavelmente funcionários de Arthur. Alice usava um vestido creme simples que Arthur mandara entregar em sua casa na véspera. Um gesto que ela não soube se interpretava como cuidado ou controle. Ele estava impecável em um terno escuro, a expressão séria. Quando o juiz os declarou marido e mulher, não houve beijo, apenas um aperto de mão formal e a assinatura nos papéis que selavam seus destinos. Alice sentiu um vazio imenso. Era a senhora Montenegro, mas nunca se sentira tão sozinha. A mudança para a mansão Montenegro foi outro choque. Era um palácio, com inúmeros quartos, salões suntuosos, jardins perfeitamente cuidados e uma legião de empregados que se moviam silenciosamente pela casa. Os meninos, a princípio maravilhados, logo se sentiram um pouco intimidados por tanta formalidade. Alice tentava criar um ambiente acolhedor para eles no meio de tanto luxo, mas era difícil. Ela mesma se sentia uma estranha naquele lugar. Arthur lhes dera uma ala inteira da casa. Os quartos dos meninos eram temáticos, cheios dos melhores brinquedos e livros. O quarto de Alice era luxuoso e elegante, mas frio. O quarto de Arthur ficava no mesmo corredor, mas a uma distância respeitosa e simbólica. As primeiras semanas foram de adaptação. Arthur passava a maior parte do dia no escritório, mas fazia questão de jantar com eles todas as noites. Eram refeições tensas, com Alice tentando mediar a conversa entre um Arthur um tanto formal e as crianças ainda se acostumando com a nova dinâmica. Papai Arthur, começou Mateus numa dessas noites, você sabe jogar videogame? A palavra papai ainda soava hesitante, mas estava lá. Arthur, que provavelmente não tocava num console há anos, pareceu pego de surpresa. Bem, eu acho que posso aprender. Qual você recomenda? E assim, aos poucos, pequenas pontes começaram a ser construídas. Arthur, sob a insistência dos filhos, aprendeu sobre super-heróis, sobre os últimos desenhos animados e até se arriscou a montar um complexo conjunto de blocos de construção com Davi, o mais reservado dos 3. Alice observava essas interações com um misto de sentimentos. Havia gratidão por ele estar se esforçando, por estar genuinamente interessado nos filhos, mas havia também uma pontada de ciúme, de perda. Ela não era mais o centro absoluto do universo deles. Uma noite após as crianças irem para a cama, Alice encontrou Arthur na biblioteca, um cômodo vasto com paredes forradas de livros do chão ao teto. Ele estava com um copo de conhaque na mão, olhando para a lareira apagada. Eles estão se adaptando bem, não acha? Ela comentou parando na soleira da porta. Arthur virou-se surpreso. Alice, sim, acho que sim. São crianças resilientes. Ele fez um gesto em direção a uma poltrona. Entre. Gostaria de uma bebida? Não, obrigada. Ela entrou, mas permaneceu de pé, sentindo-se desconfortável. Arthur, sobre o nome deles, você disse que queria que eles tivessem o seu nome. Sim, meus advogados já estão cuidando disso.
Será um processo simples, agora que somos casados, e eu os reconheci legalmente. Alice assentiu. Eles vão continuar na mesma escola? Por enquanto, sim. Não quero mais mudanças bruscas para eles. Mas no próximo ano letivo, pretendo matriculá-los no Colégio Alvorada. É a melhor instituição da cidade. O Colégio Alvorada, onde estudavam os filhos da elite, os futuros líderes. Mais um passo para longe da vida simples que tinham. Eles gostam da escolinha deles, dos amigos. Eles farão novos amigos, Alice, Arthur disse, com uma paciência que ela não esperava. Amigos que estarão no mesmo círculo social que eles no futuro. É importante. Importante para quem, Arthur? Para eles ou para o seu status? A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. Arthur a encarou, e pela primeira vez em muito tempo, ela viu uma vulnerabilidade em seus olhos. Para eles, Alice, acredite ou não, tudo o que estou fazendo é pensando no futuro deles. Um futuro que eu não tive a chance de planejar com você, 6 anos atrás. A menção ao passado pairou entre eles. Alice sentiu a antiga dor retornar. Por que você não lutou por nós, Arthur? Por que você me deixou ir tão fácil? Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Eu era um idiota, Alice. Jovem, orgulhoso, sobrecarregado pelas expectativas do meu pai e do mundo. Quando você me acusou, quando duvidou de mim, meu orgulho falou mais alto. Eu deveria ter corrido atrás de você. Deveria ter implorado, explicado. Mas eu não fiz. E esse é o meu maior arrependimento. A confissão a pegou de surpresa. Era a primeira vez que ele admitia sua parcela de culpa. Verônica me disse que você tinha outra pessoa. Arthur franziu a testa. Verônica, ela sempre teve uma queda por mim e nunca gostou de você. Ela mentiu, Alice. Nunca houve outra mulher. Eu estava apenas perdido no meu trabalho, tentando provar meu valor. Alice sentiu o chão sumir. Uma mentira de Verônica, amplificada por suas próprias inseguranças, havia destruído tudo. E ela, por orgulho e medo, nunca dera a Arthur o benefício da dúvida, nunca o procurara para esclarecer. E depois, a descoberta da gravidez a fizera se fechar ainda mais. Eu não sabia. Ela sussurrou, as lágrimas ameaçando vir. Arthur se aproximou dela, parando a uma curta distância. O cheiro dele, a presença dele, tudo era tão familiar, tão dolorosamente íntimo. Nós dois erramos, Alice. Fomos jovens, orgulhosos, e deixamos que mal-entendidos e interferências externas nos separassem. Mas agora temos uma segunda chance. Não por nós, talvez, mas por eles. Ele olhou nos olhos dela, e Alice viu ali não o empresário frio e calculista, mas um vislumbre do Arthur que ela amara. Um homem ferido, arrependido, mas determinado a consertar as coisas. Eu sinto muito, Arthur, ela disse, a voz embargada. Sinto muito por não ter contado sobre os meninos. Eu estava com tanto medo, tão sozinha. Eu entendo, ele disse, a voz surpreendentemente gentil. Ou pelo menos estou tentando entender. Ele hesitou. Depois ergueu a mão e com delicadeza enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto dela. O toque dele foi como uma faísca elétrica, enviando um arrepio por todo o corpo de Alice. Ela prendeu a respiração, os olhos fixos nos dele. O momento se esticou, carregado de uma tensão palpável. A distância entre eles diminuiu, seus rostos perigosamente próximos. Alice podia sentir a respiração quente dele em sua pele. Seus lábios estavam a centímetros de distância. O desejo, há tanto tempo adormecido, despertou dentro dela, confuso e assustador. Ela viu o mesmo desejo refletido nos olhos de Arthur. Mas então, a razão falou mais alto. O medo, a mágoa, a desconfiança. Isso era um casamento de conveniência, um arranjo. Ela não podia se deixar levar por um momento de fraqueza, por uma faísca do passado. Alice recuou um passo, quebrando o contato visual, o coração batendo descontroladamente. Eu acho melhor irmos dormir. Está tarde. Arthur pareceu despertar de um transe. A intensidade em seu olhar diminuiu, substituída por uma sombra de decepção, ou seria alívio. Sim, você tem razão. Boa noite, Alice. Boa noite, Arthur. Ela praticamente fugiu da biblioteca, subindo as escadas em direção ao seu quarto, o coração ainda aos pulos.
trancou a porta e encostou-se nela, respirando com dificuldade. O que tinha sido aquilo? Aquele momento de vulnerabilidade, de quase intimidade? Arthur se arrependendo, admitindo seus erros, e o toque dele, porque ainda a afetava tanto. Ela se jogou na cama, confusa e assustada. Aquele casamento, que deveria ser apenas um contrato frio, estava se tornando algo muito mais complicado. Os sentimentos que ela pensava estarem mortos e enterrados estavam ressurgindo, teimosos e insistentes. E pela primeira vez desde que aceitara a proposta de Arthur, uma pequena, perigosa e improvável semente de esperança começou a brotar em seu coração. Esperança de que, talvez, apenas talvez, pudesse haver algo mais para eles do que apenas um acordo pelo bem dos filhos. Ou seria apenas uma armadilha, uma ilusão que a levaria a mais sofrimento. A vida na mansão Montenegro continuava seu curso, uma rotina de luxo e formalidades que ainda parecia estranha para Alice. Os meninos, no entanto, adaptavam-se com a impressionante resiliência infantil. Já chamavam Arthur de papai, com naturalidade, e a presença dele em suas vidas se tornara uma constante bem-vinda. Corriam para ele quando chegava do trabalho, exibindo desenhos da escola ou contando as últimas novidades. Arthur, por sua vez, parecia florescer com essa paternidade recém-descoberta. Seus traços, antes tão duros, suavizavam-se quando estava com os filhos. Havia um brilho em seus olhos que Alice não via há anos. Talvez nunca tivesse visto com tanta intensidade. Ela própria encontrava-se num limbo emocional. O momento de quase intimidade na biblioteca deixara marcas. A confissão de Arthur sobre seus arrependimentos e a revelação da mentira de Verônica abalaram suas convicções. A raiva e o ressentimento que nutriam por tanto tempo começavam a dar lugar a uma confusão de sentimentos. Havia ainda a mágoa pela forma como tudo acontecera, pelo ultimato do casamento, mas também havia uma crescente compreensão e, assustadoramente, uma atração que ela lutava para negar. Arthur, por sua vez, também estava diferente. Mais atencioso, não apenas com os filhos, mas com ela. Perguntava sobre seu dia, incluía-a nas conversas sobre os meninos de uma forma que ia além da mera formalidade. Pequenos gestos como uma xícara de chá que ele pedia para lhe trazerem quando a via cansada, ou um comentário elogioso sobre como ela lidava com alguma birra infantil, começavam a se tornar mais frequentes. Alice tentava não dar importância, atribuindo tudo à sua tentativa de manter as aparências ou de ser um bom parceiro naquele arranjo. A notícia do casamento de Arthur Montenegro com sua ex-namorada e a súbita aparição de 3 filhos já era o assunto principal nos círculos sociais da elite. Arthur, prevendo o burburinho, organizou um pequeno jantar em casa para apresentar oficialmente sua nova família a um grupo seleto de amigos e parceiros de negócios. Alice temia essa noite. Sabia que seria alvo de olhares curiosos, de sussurros maldosos, de julgamentos velados. Na noite do jantar, Alice sentia-se um manequim. Arthur contratara uma estilista que escolhera para ela um vestido elegante, azul marinho, que realçava seus olhos e lhe caía impecavelmente. Joias discretas, porém valiosas, completavam o visual. Ao se olhar no espelho, viu uma mulher sofisticada, quase uma estranha. Mas por dentro, o nervosismo a consumia. Arthur entrou no quarto enquanto ela terminava de se arrumar. Ele parou na porta, observando-a por um instante. Você está deslumbrante, Alice. Havia uma sinceridade em sua voz que a fez corar. Obrigada, ela murmurou, ajeitando um brinco. Pronta para enfrentar os leões? Ele sorriu levemente, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Nós os enfrentaremos juntos. Ele se aproximou e, para surpresa dela, ofereceu-lhe o braço. Vamos! Aquele simples gesto, a formalidade misturada com uma inesperada cumplicidade, acalmou um pouco os nervos de Alice. Durante o jantar, ela se esforçou para ser a anfitriã perfeita, a esposa sorridente e apaixonada. Arthur estava ao seu lado, protetor e atencioso, desviando perguntas mais indiscretas com habilidade e elogiando-a sutilmente sempre que tinha oportunidade. Para o mundo, pareciam o retrato da felicidade reconciliada. Entre os convidados estava Verônica.
Ao ver Alice ali como a senhora Montenegro, mãe dos filhos de Arthur, Verônica mal conseguiu disfarçar o choque e a inveja. Seus olhos faiscavam de despeito. Durante toda a noite, ela tentou alfinetar Alice com comentários ácidos disfarçados de preocupação. Querida Alice, que surpresa maravilhosa ver você de volta, disse Verônica com um sorriso falso. E com essas 3 gracinhas, deve ter sido tão difícil criar 3 meninos sozinha. Ainda bem que Arthur apareceu para te salvar, não é? Antes que Alice pudesse responder, Arthur interveio, a voz fria como gelo. Alice nunca precisou ser salva, Verônica. Ela é uma mulher incrivelmente forte e uma mãe maravilhosa. Eu é que tive a sorte de ela me aceitar de volta e me dar a chance de ser pai para os nossos filhos. O queixo de Verônica caiu. A resposta de Arthur, tão direta e defensora, calou não apenas a ela, mas a todos os que ouviram. Alice olhou para Arthur, surpresa e imensamente grata. Ele lhe lançou um olhar rápido, quase imperceptível, que dizia: "Estou com você." Naquele momento, uma onda de calor e afeição por ele a invadiu, mais forte do que ela gostaria de admitir. Mais tarde naquela noite, quando os últimos convidados já tinham ido embora e os meninos dormiam tranquilamente, Alice e Arthur encontraram-se sozinhos na sala de estar. O silêncio era confortável, diferente das tensões do início. "Obrigada", Alice disse, quebrando o silêncio, "pelo que disse a Verônica e por hoje." Arthur deu de ombros, mas havia um brilho satisfeito em seus olhos. "Ela mereceu, e você se saiu magnificamente bem. Uma anfitriã nata." "Eu estava apavorada", Alice confessou com um pequeno sorriso. "Eu sei", ele disse sorrindo de volta, mas ninguém mais percebeu. Ele se aproximou e o ambiente pareceu mudar, a eletricidade sutil que sempre existira entre eles voltando à tona. "Alice, sobre o que aconteceu na biblioteca outro dia e sobre o nosso passado." Ela prendeu a respiração, o coração começando a acelerar. "Eu fui um tolo", ele continuou, a voz baixa e séria, orgulhoso demais, cego demais para ver o que estava perdendo. "E quando descobri sobre os meninos, minha primeira reação foi raiva, sim, mas também foi um choque de realidade. Eu percebi o quanto tempo eu perdi, quantas coisas importantes eu negligenciei." Ele parou diante dela, os olhos fixos nos seus. "Este casamento começou como um arranjo, uma forma de consertar as coisas para as crianças, mas eu não quero que seja apenas isso, Alice." O coração dela deu um salto. O que você quer dizer, Arthur?" "Eu quero tentar, Alice. Tentar de verdade. Não apenas como pais, mas como nós. Se você estiver disposta, se puder me perdoar pelos meus erros do passado, e se puder superar a forma como tudo isso começou." Ali estava, a proposta que ela secretamente temia e, ao mesmo tempo, ansiava. Uma chance de reescrever a história deles. Mas o medo ainda era grande. O medo de se machucar novamente, de confiar e ser traída. "Arthur, Ela começou, a voz hesitante. "Eu não sei. É tudo tão complicado." "Eu sei que é", ele disse, a voz suave. "E não espero que você me dê uma resposta agora. Mas pense nisso. Pense em nós. Pense no que poderíamos ser se dermos uma chance a esse sentimento que, eu sei, ainda existe entre nós." Ele ergueu a mão e acariciou o rosto dela, o polegar deslizando suavemente por sua bochecha. O toque era terno, hesitante, mas cheio de uma emoção contida. Alice fechou os olhos por um instante, saboreando aquele contato, a confusão e o desejo guerreando dentro dela. Quando abriu os olhos, Arthur ainda a olhava, uma pergunta silenciosa em seu olhar. E então, lentamente, ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo exigente ou apaixonado como os de antigamente, mas um beijo suave, hesitante, quase um pedido. Um beijo que falava de arrependimento, de esperança e de uma segunda chance. Alice pega de surpresa. Inicialmente ficou tensa, mas então algo dentro dela cedeu. A mágoa, o medo, a resistência. Tudo pareceu se dissolver naquele contato. Ela relaxou em seus braços e timidamente correspondeu ao beijo. Era como voltar para casa depois de uma longa e tempestuosa jornada. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Olharam-se nos olhos, e ali, naquele instante, a fachada do casamento de conveniência desmoronou.
Havia algo real entre eles, algo que sobrevivera a 6 anos de separação, a mal-entendidos e a dor. Pense nisso, Alice, Arthur sussurrou, a testa encostada na dela. Por favor. Alice apenas assentiu, incapaz de falar. Aquele beijo mudara tudo. As regras do jogo haviam sido reescritas. Já não era mais apenas sobre os filhos ou sobre um contrato, era sobre eles, sobre a possibilidade de um amor redescoberto, de uma felicidade que ela pensara ter perdido para sempre. Nos dias seguintes, uma nova dinâmica se instalou entre eles. Havia uma leveza, uma cumplicidade que antes não existia. Tropeçavam um no outro às vezes, ainda aprendendo a navegar naquele novo território emocional. Mas havia um esforço mútuo, uma vontade de fazer dar certo. Arthur começou a chegar mais cedo em casa, a passar mais tempo com os filhos e com ela. Faziam programas em família nos fins de semana. Idas ao parque, tardes de cinema em casa com muita pipoca, até mesmo uma tentativa desastrada de Arthur de assar um bolo com os meninos, que resultou numa cozinha caótica e muitas risadas. Alice via o esforço dele, e aos poucos seu coração se abria. O medo ainda estava lá, um fantasma no canto da mente, mas a esperança crescia a cada dia, alimentada pelos pequenos gestos, pelos olhares significativos, pela sensação de estar construindo algo real e valioso. Uma tarde, enquanto os meninos brincavam no jardim, sob o olhar atento de uma babá recém-contratada, uma senhora simpática e experiente que Alice aprovara, Arthur a chamou para seu escritório. "Tenho uma surpresa para você", ele disse, com um sorriso misterioso. Ele lhe entregou uma pasta. Dentro havia documentos. Alice começou a ler e seus olhos se arregalaram. Era a escritura de uma pequena casa, charmosa e aconchegante, numa cidade vizinha, perto do mar, e estava no nome dela. "Arthur, o que é isso?" ela perguntou atônita. "É sua", ele disse simplesmente. "Eu sei que você abriu mão de muita coisa para estar aqui, para fazer este casamento funcionar. Sua independência, sua antiga casa. Eu queria que você tivesse um lugar que fosse só seu, um refúgio se precisar, ou um lugar para passarmos os fins de semana em família, longe de tudo." Lágrimas brotaram nos olhos de Alice. Não eram de tristeza, mas de uma emoção avassaladora. Aquele gesto, tão atencioso, tão significativo, derrubou as últimas barreiras que ainda restavam em seu coração. "Eu não sei o que dizer", ela sussurrou, a voz embargada. "Diga que aceita", ele respondeu aproximando-se. "Diga que acredita em nós, Alice." Ela olhou para ele, para o homem que passara de seu maior amor à sua maior decepção, e agora, talvez, sua maior esperança. Viu a sinceridade em seus olhos, o amor que ele não mais tentava esconder. "Sim, Arthur", ela disse, a voz firme e clara. "Eu aceito. Eu acredito em nós." Ele sorriu, um sorriso radiante que iluminou todo o seu rosto, e então a beijou, desta vez com toda a paixão e o amor que ambos haviam reprimido por tanto tempo. Um beijo que selava o passado e abria as portas para um futuro juntos. Um futuro que eles construiriam dia após dia, com amor, paciência e a certeza de que, às vezes, a vida nos dá uma segunda chance de ser feliz. E eles estavam determinados a agarrá-la com todas as forças. A decisão de Alice de acreditar em Arthur e em uma segunda chance para o amor deles marcou o início de um novo capítulo. A casa na praia tornou-se o refúgio da família nos fins de semana. Longe da formalidade da mansão Montenegro e dos olhares curiosos da cidade, eles podiam ser apenas eles. Arthur, despido de seu terno de executivo, e Alice, livre das pressões de ser a senhora Montenegro, redescobriam a alegria da companhia um do outro, enquanto os meninos se deliciavam com a liberdade da praia e do mar. Nesses momentos de descontração, as conversas fluíam com mais facilidade. Relembravam o passado, não com amargura, mas com uma nova compreensão, preenchendo as lacunas, perdoando os erros. Alice contou a Arthur sobre os desafios e as alegrias de criar os trigêmeos sozinha, sobre seus medos e suas pequenas vitórias diárias. Arthur, por sua vez, abriu seu coração sobre a solidão que sentia no topo, sobre a pressão de carregar o nome da família e o vazio que o sucesso profissional não conseguia preencher. "Eu tinha tudo, Alice", ele confessou numa noite enquanto caminhavam pela areia sob a luz do luar.
Os meninos já dormindo na casa. Dinheiro, poder, reconhecimento. Mas me sentia o homem mais pobre do mundo, porque não tinha você e não sabia da existência deles. Alice apertou a mão dele. Nós também sentimos sua falta, Arthur. Mesmo sem saber quem você era, os meninos sentiam falta de uma figura paterna. E eu... Bem, eu nunca deixei de te amar, mesmo quando te odiava por ter me magoado. Ele parou e a virou para si, os olhos brilhando sob a luz da lua. Eu também nunca deixei de te amar, Alice. Você foi, e sempre será o grande amor da minha vida. Aquelas palavras ditas com tanta sinceridade curaram as últimas feridas no coração de Alice. Ela se aninhou nos braços dele, sentindo-se finalmente completa, segura. A relação deles com os filhos também se aprofundou. Arthur não era mais apenas o papai Arthur, que provia materialmente. Ele se tornou um pai presente, participativo, que lia histórias antes de dormir, que ensinava a andar de bicicleta, que tinha conversas sérias sobre monstros imaginários e medos noturnos. Lucas, Mateus e Davi floresceram sob o amor e a atenção combinada dos pais. Eram crianças alegres, seguras e carinhosas. Claro, nem tudo era um mar de rosas. Havia desafios. A adaptação completa à vida na mansão, as demandas sociais do mundo de Arthur, as pequenas diferenças de opinião sobre a educação dos filhos. Mas agora, eles enfrentavam esses desafios juntos, como um time, conversando, cedendo, encontrando soluções em conjunto. O casamento de conveniência transformara-se numa parceria sólida, baseada no amor, no respeito e na confiança mútua. Um dia, Arthur chegou em casa com um envelope na mão e um sorriso misterioso. Reuniu Alice e os meninos na sala de estar. Tenho uma notícia importante, ele anunciou. Lembram que estávamos tentando mudar o sobrenome de vocês para Montenegro? Os meninos assentiram, curiosos. Pois bem, Arthur continuou, os olhos brilhando. Hoje saiu a decisão final. Oficialmente vocês são Lucas Montenegro, Mateus Montenegro e Davi Montenegro. Um grito de alegria ecoou pela sala. Os meninos pularam, abraçando Arthur e depois Alice. Para eles, era mais do que uma mudança de nome. Era a confirmação de que pertenciam, de que eram uma família completa. Alice sentiu os olhos marejarem. Era o fim de um ciclo de incertezas e o começo de uma nova identidade para seus filhos, uma identidade que incluía o pai que eles tanto amavam. Para comemorar, Arthur organizou uma pequena festa no jardim da mansão. Desta vez, não para a alta sociedade, mas para os amigos da escola dos meninos, para Dona Lourdes, a vizinha que tanto ajudara Alice no passado e que agora era uma presença querida na vida da família. E para alguns parentes mais próximos de Arthur que genuinamente apoiavam a união. Foi uma tarde alegre, cheia de risadas infantis, brincadeiras e a sensação de comunidade. Verônica não foi convidada. Depois do episódio no jantar, Arthur cortara relações com ela de forma definitiva, deixando claro que não toleraria mais sua toxicidade perto de sua família. Durante a festa, enquanto observava Arthur brincando de pega-pega com os meninos, completamente entregue ao momento, Alice sentiu uma onda de felicidade tão intensa que quase a deixou sem fôlego. Aquele homem, que um dia fora a causa de sua maior dor, era agora a fonte de sua maior alegria. A vida, com suas reviravoltas inesperadas, havia lhes dado uma segunda chance, e eles a estavam vivendo plenamente. Mais tarde, quando a noite caiu e os meninos, exaustos e felizes, já estavam na cama, Alice encontrou Arthur na varanda, olhando para as estrelas. Ela o abraçou por trás, descansando a cabeça em suas costas largas. Feliz, ela sussurrou. Arthur virou-se nos braços dela, o rosto iluminado por um sorriso terno. Mais do que jamais imaginei ser possível. E você? Imensamente, ela respondeu olhando nos olhos dele. Quem diria que aquele encontro desastroso na porta da escola nos traria até aqui? Arthur riu. A vida tem caminhos misteriosos, mas sou grato por cada um deles, porque me trouxeram de volta para você e me deram os 3 maiores presentes da minha vida. Ele a beijou. Um beijo longo e apaixonado, cheio de promessas e da certeza de um amor que resistira ao tempo e às adversidades. Os anos seguintes foram de contínua construção e fortalecimento daquela família. Os meninos cresceram,
Tornaram-se adolescentes inteligentes e bondosos, cada um com sua personalidade distinta, mas todos carregando o legado de amor e resiliência dos pais. Lucas, o observador, tornou-se um jovem ponderado e interessado em ciência. Mateus, o extrovertido, destacava-se nos esportes e tinha um carisma natural. Davi, o sensível, desenvolveu um talento para as artes e a música. Alice e Arthur envelheceram juntos, o amor deles amadurecendo como um bom vinho. As lembranças dolorosas do passado ainda existiam, mas já não tinham o poder de ferir. Eram apenas cicatrizes que contavam a história de sua jornada, uma história de desencontros, redescobertas e, acima de tudo, de um amor inabalável. Ela nunca se arrependeu da decisão de aceitar aquela proposta inicial, por mais absurda que parecera na época, porque, no fim das contas, não fora apenas pelos filhos. Fora também por ela, pela chance de reencontrar a felicidade ao lado do homem que seu coração nunca deixara de amar. E Arthur, o milionário que pensava ter tudo, descobrira que a verdadeira riqueza não estava em seus cofres, mas nos braços de Alice e nos sorrisos de seus 3 filhos idênticos a ele, que todos os dias lhe lembravam que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra um caminho para florescer, mesmo nos terrenos mais áridos. A mansão Montenegro, antes um símbolo de frieza e poder, transformara-se num lar, aquecido pelo amor, pelas risadas e pela cumplicidade de uma família que aprendera que as segundas chances são, muitas vezes, os presentes mais preciosos da vida. E eles souberam valorizar cada instante. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.